Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, trazendo agora mais uma solução de aplicações de sistemas lineares e matrizes. O nosso segundo vídeo sobre esse assunto, de um total de 5. E neste a gente vai estar falando do ajuste de curva. O que seria isso? Ajustar uma função matemática a um certo dados que possibilita que a gente faça uma previsão, uma análise futura, ou mesmo fazer uma tendência, determinar ali, fazer uma previsão do que possa estar acontecendo. Então, ajustando uma curva aos dados. Então, o número médio de voos em aviões comerciais que uma pessoa faz durante um ano pode ser modelado por uma função quadrática, então uma função do segundo grau. Y igual a ax quadrado mais bx mais c, onde o a ele é um número menor que zero, e x representa a idade, no caso de 16, 40 e 65 anos. A tabela a seguir fornece o número médio de voos por ano que uma pessoa faz em uma linha aérea comercial. E ele quer que a gente determine então a função quadrática que modela essa quantidade. Então nós temos, para 16 anos, em média, são realizados 2 voos por ano, Para a idade de 40 anos, são realizados, em média, 6 voos por ano, e para 65 anos de idade, em média, 4 voos por ano. Então, como que esse exercício ele vai envolver tanto sistemas quanto matrizes? Então, vamos lá, pessoal. Para modelar a expressão, a gente sai, então, da base que é y vai ser igual a ax elevado ao quadrado mais b vezes x mais c. Quem é x e quem é y? O x representa a idade e o y é o número médio de voos por ano. Então, se a gente toma esses valores, nós temos aqui 3 dados ou 3 pontos, 3 pontos, nós podemos utilizá-los para determinar ou escrever essa expressão. Então, digamos, nossa primeira equação possível de ser formada vai ser a equação com o primeiro dado que foi fornecido, que é 16 anos para 2 voos. Então, nós temos 16 ao quadrado, que é o valor de x, vezes o valor de a, mais b vezes x, então nós teremos 16 vezes b, mais c, que vai ter que ser igual a 2. Note que eu estou gerando aqui uma equação de 3 incógnitas, ou 3 variáveis. 16 ao quadrado, a gente vai ter 256. 256 vezes a, mais 16 vezes b, mais c, que vai ter que ser igual a 2. Então, nós temos aqui uma equação de 3 incógnitas. E a gente viu que para resolver, então, uma equação com 3 incógnitas, no caso A, B e C, é necessário que nós tenhamos 3 equações. Vamos cair em um sistema. Então, nós também teremos uma segunda equação, a equação 2. Nesta equação 2, nós temos o segundo ponto, que a idade é 40 e o número médio de voos é 6. Então, a gente vai ter 40 elevado ao quadrado vezes o valor de a, mais 40 vezes b, mais c, que vai ter que ser igual a 6, a média de voos para a idade de 40 anos. 40 elevado ao quadrado, teremos então 1.600 vezes o valor de a, mais 40 vezes o valor de b, mais c, igual a 6. Então, nós temos aqui uma segunda equação, também de 3 incógnitas, trabalhando com o segundo ponto. Agora, a gente vai para o terceiro ponto, a equação 3. Nessa equação 3, nós teremos, então, a idade é de 65 anos e uma média de voos de 4. Então, nós teremos 65 ao quadrado
vezes A mais 65 vezes B mais C vai ter que ser igual a 4. Né? 65 elevado ao quadrado vai ser 4.225, tá, pessoal? 4.225 vezes o valor de A mais 65 vezes B mais C igual a 4. Temos aqui então as nossas três equações. Essas três equações por si, elas vão estar formando para nós um sistema linear. Né? Qual que é o sistema obtido por elas? Né? Vai ser o sistema 256A mais 16B mais C igual a 2. Tá? 1.600A mais 40B mais C, que é igual a 6. Tá? 4.225 vezes A mais 65B mais C vai ter que ser igual a 4. Tá? Então nós temos aqui como princípio resolver esse sistema linear, que ele vai fornecer para nós o valor de A, o valor de B e o valor de C, que são os coeficientes dessa função quadrática. Né? E assim eu consigo modelar então o número médio de voos pela idade da pessoa. Tá? Ou quanto se esperar para uma certa idade, quanto o número médio de voos ele vai fazer em um ano. Tá? Muito bem. Para resolver esse sistema, a gente pode utilizar escalonamento, pode utilizar vários métodos. Eu vou estar utilizando o método de matrizes, né? Vou estar utilizando a eliminação de Gauss, né? Utilizando o método matricial. Tá? Para isso, a gente precisa escrever esse sistema na forma de uma matriz. E o que seria escrever o sistema na forma de uma matriz? É você escrever A, matriz A, vezes a matriz X, vai ter que ser igual à matriz B. Né? O que seria isso? Matriz A é a matriz formada pelos coeficientes, então nós temos aqui coeficientes. Tá? A matriz X é a matriz das incógnitas, né? Uma matriz coluna, e B a matriz dos termos independentes. Tá? Então, tomando esse nosso sistema e aplicando essa relação, nós geramos esta seguinte matriz. A matriz 256, 16 e 1, que são os coeficientes da primeira linha. Tá? Da segunda linha, 1.600, 40 e 1, os coeficientes da segunda linha, da segunda equação. 4.225, 65 e 1, os coeficientes da terceira equação, tá? Vezes a matriz das nossas incógnitas, que no caso é A, B e C, vai ter que ser igual à matriz dos termos independentes, que é no caso 2, 6 e 4. Tá? E a gente vai utilizar essa forma matricial para resolver esse sistema. Tá? Aqui tem umas dicas, né, gente? Quais são as dicas que normalmente eu tenho? Né? A gente vai usar o método do escalonamento e vale lembrar, né? Essa coluna representa o coeficiente A, né? Essa matriz representa o coeficiente de B e essa coluna representa o coeficiente de C. Tá? Mas nós estamos trabalhando com valores muito altos. Então, algo que a gente pode aplicar em uma matriz se chama permutação. Né? O que é permutação? Permutação é o trocar a ordem ou a posição. Tá? Então, eu posso permutar, por exemplo, a coluna 3 com a coluna 1. Tá? Fazer esta troca. Tá? Isso vai acarretar em algumas coisas? Sim, vai acarretar na ordem da questão dos coeficientes, né? Mas isso facilita na resolução do nosso processo. Né? Então você ter ali a primeira coluna com valores 1 ou valores mais baixos. Tá? Então fazendo essa permutação, eu vou reescrever a nossa matriz da seguinte forma. Tá? Ela vai ficar
a matriz 1, 1, 1, tá? 16, 40 e 65, tá? A nossa nova terceira coluna vai ser 256, 1.600, tá? E 4.225, tá? Vezes a matriz das incógnitas. O que acaba acontecendo quando eu faço essa permutação no sistema? Lembre que nós tínhamos A, B e C. Nós passamos a ter a C, B e A. Tá? Então quer dizer que essa matriz também passa a ser C, B e A. Tá? Então fazendo a permutação, também ocorre a permutação da matriz formada pelas incógnitas, né? E vai ser igual ao resultado, né? A primeira equação ela manteve-se a mesma, né? Então o resultado vai ser 2, a segunda vai ser 6 e a última vai ser 4. Tá? Então uma observação. Agora, como a gente resolve utilizando matrizes? Tá? A gente precisa de uma matriz chamada matriz expandida. O que é essa matriz expandida? A matriz expandida, vou colocar aqui, né? O que é matriz expandida? Matriz expandida é uma matriz formada pela matriz A traço matriz B. Tá? Ou seja, a matriz dos coeficientes com a matriz dos coeficientes das incógnitas e a matriz coeficiente dos termos independentes, né? Ou matriz dos termos independentes. Então, praticamente você está suprimindo a parte onde que você tem as incógnitas. Então, reescrevendo essa matriz, usando a matriz expandida, nós vamos gerar a matriz 1, 16, 256, 1, 40, 1.600, 1, 65, 4.225, tracinhos, separando, coeficientes independentes, 2, 6 e 4. Tá? Então, reescrevi a matriz aqui na forma expandida. Tá? Agora, o que consiste o método, né, do escalonamento ou o método de Gauss, eliminação de Gauss? Né? É você transformar essa matriz, né, esse sistema, em um sistema triangular superior. O que é um sistema triangular superior? Né? Você tem a diagonal principal, tá? E no sistema triangular superior, todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal, eles devem se tornar zero. Tá? Então a gente vai ter que zerar esse valor, zerar este valor, zerar este valor. Tá? Vai gerar esse formato de escada, tá? No qual, né, só lembrando, a gente tem C, B, A, e na hora que a gente analisa, note que se zerou o primeiro e o segundo aqui, sobra apenas o coeficiente de A. Então você vai conseguir determinar o valor de A. Tá? Na segunda equação, você vai ter B e A. Como você consegue achar o A, você vai conseguir encontrar o B. Tá? E na primeira equação sobra C, B e A. Como você já achou o A, achou o B, você vai conseguir achar o valor de C. Tá? Então a gente vai ter que trabalhar dessa forma. E como funciona o método, então, desse escalonamento, né, ou eliminação de Gauss? Nós partimos, né, de operações básicas. O que são as operações básicas? Soma, multiplicação e divisão. Soma, multiplicação e subtração. Tá? Utilizando essas operações, entre as linhas da nossa matriz, a gente tentar fazer essa eliminação. Tá? Então, normalmente a gente escolhe uma linha inicial. Tá? Então, a nossa primeira linha ela vai permanecer com todos os coeficientes. Então, a gente chama ela de pivô. Tá? A gente chama ela de pivô. E em cima dela, a gente vai trabalhar para eliminar as variáveis, né, as coeficientes das outras duas linhas. Tá? Então, qual a operação que a gente consegue observar? Né? Se eu pego essa segunda linha, vou chamar ela de L2, e subtraio a L1, L2, tiro L1, vai ficar 1 menos 1, que vai zerar esse primeiro valor. Não zero o segundo, mas zero o primeiro. Tá? Então, a gente já conseguiu eliminar esse 1. Tá? Através de uma subtração das linhas.
Se eu pensar na terceira linha, se eu fizer o mesmo processo, né, L3 menos a L1, que é a nossa linha pivô, né, vai ficar 1 menos 1, que também zero. Então a gente vai ter eliminado esse valor e este valor da primeira coluna. Tá? Então a gente vai permanecer com 1, 16, 256 e 2. E nós vamos ter aqui duas novas linhas. Tá? Primeiro, 1 menos 1, né, ó, L2 menos L1. Então, 1 menos 1, 0. 40 menos, deixa eu pegar aqui o apontador, né? 40 menos 16, 24. Tá? Então, eu estou fazendo, note que na própria coluna, né? 1.600 menos 256, isso vai gerar para nós 1.344, tá? E 6 menos 2, que vão dar 4. Tá? Então eu tenho a nova segunda linha com o primeiro valor eliminado. Tá? Vou para a terceira, então. 1 menos 1, 0, eliminei o primeiro valor. Tá? 65 menos 16, tá? Que é L3 menos L1, nós vamos ter 49. Tá? E por último ali, não, por último não, né? A gente vai ter 4.225 menos 256, que vai gerar para nós 3.969. E por último, 4 menos 2, que gera para nós, então, 2. Tá? Então, tivemos uma parte do escalonamento. Note que agora nós temos aqui apenas o 49 para ser eliminado. Tá? E para eliminar esse 49, a gente vai usar como pivô a segunda linha. Por que a segunda linha vai ser a pivô a partir de agora? Né? Porque a primeira está com 3, a segunda está com 2, né? E a terceira está com 2. Se eu usar a primeira de novo, a gente não vai conseguir eliminar esse valor. Até conseguimos eliminar esse valor, mas vai voltar o primeiro valor. Né? Agora, se eu operar essas duas, 0 com 0 vai dar 0. Né? Não importa a soma, a multiplicação que você faça, então você vai conseguir eliminar somente o segundo termo. Agora, qual é a operação que a gente vai fazer? Tá? Aqui vai ter a sacada. Eu preciso de forma que quando eu faça a subtração ou a soma entre os valores, eles se cancelem. Tá? Para isso, eles têm que ser o mesmo valor. Então, qual é o recurso que eu vou fazer? Né? Note que aqui é 24 e aqui é 49. Se eu fizer 24 vezes 49, é a mesma coisa que eu fazer 49 vezes 24. Então, uma estratégia para se anular é você multiplicar a linha pelo valor da outra. Tá? Então, nós podemos indicar aqui que a operação que nós vamos fazer vai ser 24 vezes a L3, então, ó, 24 vezes a L3, menos 49 vezes a L2. Tá? Isso vai fazer com que a gente cancele o valor que nós temos ali na segunda coluna. Tá? E isso vai gerar para nós uma nova matriz. Tá? Vamos fazer aqui. Nossa nova matriz são matrizes equivalentes. Tá? Então a gente vai ter 1, 16, 256, 3 pontinhos, ou os pontinhos, 2. A segunda linha é 0, 24, 1.344, 4. A nova terceira linha vai ficar sendo, então, vou usar a calculadora, tá, pessoal, para fazer esse cálculo, tá? A nossa operação, 24 vezes L3, então, ó, 24 vezes 49 menos 49 vezes 24, tá? E como é de esperar, esse resultado dá 0. Tá? Então, teremos 0, 0. Próximo, né? Nós temos, então, 24 vezes 3.000
969 menos 49 vezes 1.344. 1.344. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 1.344. Igual 29.400. Tá? Então, nosso novo termo C aqui ó, é 29.400. E agora o último valor. Tá? Nosso último valor, nós teremos 24 vezes 2, que é o termo da terceira linha, menos 49 vezes 4, tá? Que é a da segunda linha, menos 148. Tá? Então, menos 148. Aqui vem agora a estratégia de solução. Note que nós temos aqui o sistema escalonado, né? Todos os elementos da diagonal abaixo da diagonal principal são zero. O que nós tínhamos mesmo? Primeira coluna referente a valor C, segunda coluna AB e terceira AA. Então, da terceira equação, tá? Da equação 3, dessa nossa nova equação 3, nós temos o seguinte, 0C, 0B, 29.400A, tá? Então, 29.400A vai ter que ser igual aos menos 148. Menos 148. Então, quer dizer que o valor de A ele vai ser dado por menos 148 dividido por 29.400. Nós teremos aqui, então, vai ser o valor aproximado, tá? Menos 148 dividido por 29.400. A gente vai ter menos, vou mudar aqui o módulo da calculadora, normal 2, menos 0,0050, né? Ou menos 0,05, tá? Então, menos 0,005. Achei o valor de A da nossa função quadrática. Preciso ainda do valor de B e do valor de C. Como a gente vai chegar nesses valores? Tá? Pessoal, pela equação 2, né? Então aqui, ó, pela equação 2 ou pela linha 2, tá? Nós temos o seguinte, 24B mais 1.344A, mais 1.344 vezes A, vai ter que ser igual a 4, certo? Mas agora a gente já calculou o valor de A, ele é aproximadamente menos 0,05. Então nós vamos ter aqui, ó, 24B 1.344, né? Então vou colocar aqui 1.344 vezes menos 0,05, faltou um 0, 0,5, vai ser igual a menos 6,72, então menos 24B menos 6,72 vai ter que ser igual a 4. Tá? Então, 24 vezes o valor de B vai ser igual a 4 mais 6,72. Então, teremos que B vai ser igual a 10,72 dividido por 24. Tá? Então, nosso valor de B ele vai ser dado por 10,72 dividido por 24, 0,447, tá? Aproximadamente 0,447, né? Com 3 casas decimais. Achei o valor de B. Preciso agora, então, por último, calcular o valor de A. O valor de A ele vai prover, né, ou provir da nossa equação número 1, né?
E a nossa equação número 1, nós temos, né, o valor de A não, desculpa, o valor de C. Né? Temos 1C, né, 1C mais 16B mais 256A vai ter que ser igual a 2. Tá? Nós temos o valor de A, o de B e de A. Então, nós teremos aqui C 16 vezes 0,447, que é o nosso valor de B. Teremos 7,152, então mais 7,152. 256 vezes o valor de A, não vezes, abre parênteses, 0,005, fecha parênteses, igual menos 1,28, vai ter que ser igual a 2, certo? Então, nós teremos aqui C 7,152 menos 1,28, 5,872, então C mais 5,872 vai ter que ser igual a 2. Então, C vai ter que ser igual a 2 menos 5,872. Tá? Então, teremos aqui C igual, vou fazer aqui então, 2 menos os 5,872 milésimos, tá? Que vai dar menos 3,872. Tá? Então, C menos 3,872. Tá? Achei o valor de A, o valor de B e o valor de C. Ou seja, quem é a nossa expressão? Né? Y igual a ax² mais b vezes x mais c. Teremos então que y vai ser igual a menos 0,005 vezes x² mais 0,447 vezes x menos 3,872. Né? Claro que isso é uma aproximação, né? É um modelo matemático que aproxima o valor, né, do número médio de voos em relação à idade. Tá? Mais uma das aplicações aí do caso de sistemas lineares, né, e matrizes para fazer exatamente essa modelagem matemática, né, estipulando uma expressão que permite o cálculo. Ou seja, eu agora posso estimar, né, o número de médios de voo, né, por ano para uma dada idade X. Né? Então, para 20 anos de idade, eu posso colocar 20 aqui e fazer uma previsão de quanto quer. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que ele ajude vocês nos seus estudos. Caso você tenha gostado, deixa seu gostei. Quiser mais conteúdo desse tipo, se inscreve no canal, tá? Grande abraço e fui!